Ela representa a classe dos juristas em uma das vagas do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Edilene Lobo já entrou para a história. É a primeira mulher negra a fazer parte do TSE. Edilene Lobo é mineira, doutora em Direito Processual pela PUC de Minas Gerais e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Autora de vários livros e artigos jurídicos. Ela atuou como professora convidada na Universidade de Sorbonne, na França, à frente de uma cadeira que fala sobre direitos políticos, democracia, eleições e milícias digitais na América Latina. Ministra Edilene Lobo, gostaria de primeiro agradecer pelo seu espaço, pela atenção em ouvir, parar para ouvir aqui a equipe do Instituto Legislativo Brasileiro e trazer os seus saberes para os conteúdos gratuitos da plataforma Saberes, que é a plataforma de educação à distância do Senado Federal, a Escola de Governo. E eu gostaria que a senhora começasse dizendo o que na sua jornada, a sua jornada é uma jornada de heroína, um ponto fora da curva, a senhora se tornou uma grande referência de inspiração para crianças e jovens brasileiros que nasceram com uma pele negra nesse país. Eu gostaria que a senhora dissesse quais foram os 3 valores, os 3 pilares ou princípios que fizeram com que a senhora se tornasse uma ministra, chegasse a ministra do TSE sem desistir, fizesse essa jornada um ponto fora da curva dentro dessas estatísticas brasileiras. Bom, eu fico emocionada quando você faz o registro, mas é claro que passa pela minha cabeça muitas coisas nesse momento, lembrando desde a minha infância na minha cidade, no interior de Minas Gerais, lembrando eu adolescente numa cidade operária, eu era comerciária, depois estudante de direito, depois professora, advogada, mas eu acho que o primeiro grande valor é a perseverança. Eu herdei isso assim no DNA, eu acho. Então o primeiro grande valor é perseverança, resistência, o segundo. E o terceiro, não perder de vista a construção das coletividades. Então eu diria que é o senso de coletividade, a perseverança, a persistência, eu diria. Mas eu tenho que colocar solidariedade também nesse meio, porque eu só consegui fazer essa trajetória, que não foi fácil, também porque eu contei com a solidariedade de muitas pessoas, da minha família, das minhas irmãs, da minha mãe, dos meus amigos, das pessoas que eu não conhecia, dos meus professores e professoras. Então, também a solidariedade, esse sentimento que move o mundo, que deve mover o mundo, para distribuir igualitariamente as riquezas desse planeta. A senhora diz que a educação é o grande remédio, ele é barato, E a senhora abraçou. O direito foi a ferramenta que a senhora encontrou nessa luta, nesse processo, como acadêmica, nos fóruns internacionais onde participa, na sua experiência jurídica. Que outras ferramentas as mulheres negras hoje teriam para abraçar, Se a senhora pudesse dizer, comece por aqui. Eu sempre destaco a educação porque, primeiro, além de ser um dever, a educação como direito quer dizer de um eixo de desenvolvimento desse povo. E quando nós falamos de educação de boa qualidade, acessível para todas as pessoas, significa a ideia de transpor o primeiro grande obstáculo. A maioria das pessoas analfabetas no Brasil ainda é negra, principalmente de mulheres. Então a educação em todos os níveis de boa qualidade é um primeiro passo. Portanto, eu acho que começar a luta por se fazer inserir no sistema educacional, que não é fácil, porque eu lembro da minha trajetória. Às vezes o desejo existe de estudar, mas a necessidade da luta pela sobrevivência, de trabalhar, muitas vezes inibe. Então eu persistiria nesse ponto. Eu acho que esse é o grande desafio, que é oferecer educação de qualidade, em quantidade para todas as pessoas. Mas eu acho também, Júnia, que um outro... Quer dizer, eu não tenho receita de bolo, mas eu diria que é importante começar dentro de nós. Acho que o primeiro ponto de partida é dentro de nós e dizer para nós mesmas que nós podemos, que nós somos capazes e que nós temos direitos. Nós não podemos enxergar até agora, como nos foi incutido ao longo de séculos, como se a gente estivesse aqui tomando o lugar de alguém ou recebendo uma esmola. Não, é direito a acessar os bens fundamentais que essa sociedade tão rica tem.
É direito nosso ocupar espaços, ir para a escola, ir para o trabalho, fazer o que nós desejarmos. Então, a educação é um bom lugar, um ponto de partida, mas o primeiro grande ponto de partida é dentro de nós. Nós podemos. O que a senhora diria hoje para as mulheres negras brasileiras que desejam exercer cargos, né, de gestão, de liderança? O que elas deveriam aprender? Um curso que vai focar em liderança feminina para mulheres negras não pode deixar de ter, no seu ponto de vista? Bom, é claro que quando nós falamos de mulheres negras, nós estamos falando da maioria da população brasileira. Então, falar de ações variadas, inclusive as ações afirmativas, que nós fazíamos referência ainda há pouco, focar essas ações nas mulheres negras é trabalhar com eficiência, porque atinge-se o maior contingente o mais rápido que se imagina como eficaz numa ação pública, numa ação afirmativa. Mas falando de liderança feminina negra, trabalhar essa força interior é importante, mas principalmente compreender que não é possível avançar sem que as outras mulheres negras avancem. Então, lideranças femininas negras têm que lembrar das suas irmãs negras, que, aliás, como nós temos notícias aqui de duas grandes empreendedoras negras que trabalham no sistema financeiro voltado para pessoas negras, o mais importante é mirar o seu próprio desejo, o seu próprio futuro, mas ter em mente que nós não avançamos se não formos juntas. Então, ocupou o espaço, um lugar de destaque, leve mais uma, lembre da irmã, lembre da menina e siga em frente com esse sentimento de que nós podemos, nós temos o direito e nós somos capazes. Então, uma liderança precisa construir a si, precisa cativar coletivos, e ao falar de cativar coletivos, é importante lembrar que o primeiro coletivo ao qual nós nos dirigimos é o de pessoas negras. Então, quer ser uma boa liderança? Seja sorora, seja fraterna, seja irmã da sua irmã. Ministra, no dia que a gente está gravando essa entrevista, 5 de outubro de 2023, né, uma data muito simbólica, que o marco dos 35 anos da chamada Constituição Cidadã, e a senhora trouxe muito uma revisão desses dois valores da equidade, né, e da igualdade. E a gente sabe que a nossa democracia ainda está no papel, como a senhora bem conhece e vivencia. Como avançar, né? Como que as normas jurídicas, a legislação brasileira pode mudar? A senhora falou muito na questão da mudança no sistema judiciário brasileiro, dentro do contexto do parlamento. Quais são os novos caminhos? Bom, eu acho que uma primeira grande providência é a que nós fizemos hoje aqui, e eu queria agradecer esse convite honrado que eu recebi. Primeira grande providência é nós falarmos sobre o assunto. Nós precisamos jogar luz sobre a imensa desigualdade e a iniquidade que nós observamos nos espaços decisórios, sem pessoas negras, sem mulheres. Então, primeiro momento é jogar luz sobre a realidade. Nós precisamos enfrentar os números, porque os números não mentem. Quando nós falamos das mulheres negras, por exemplo, no judiciário, nós não passamos de 5% do conjunto da magistratura nacional. Quando nós falamos de mulheres em lideranças no mundo corporativo, as mulheres negras, nós não passamos de 3%. Quando nós falamos de mulheres negras no parlamento, a Câmara Federal tem 513 cadeiras e 30 mulheres negras. Não chega a 6% do parlamento. Quando nós falamos do Senado da República, nós temos uma mulher negra no Senado da República, 1%. Então, o primeiro grande passo é jogar luz sobre essa realidade. Outro passo importante, no dia em que a Constituição brasileira faz 35 anos, é dizer que ela é ponto de partida e também é ponto de chegada. Porque essa Constituição traçou como objetivo da sociedade brasileira eliminar a discriminação, combater a desigualdade e dar igual respeito e consideração para todas as pessoas. Na sequência, nós precisamos ampliar a ação do Parlamento Nacional para explicitar políticas públicas voltadas à inclusão e visibilidade de pessoas negras, especialmente o grande contingente de mulheres negras. Então nós precisamos de regras, Júnia, claras, explícitas, visíveis, sobre a ocupação de cadeiras, por exemplo, nos parlamentos, por mulheres negras. Nós vamos falar da ocupação dos espaços. Nós precisamos falar de paridade de gênero na ocupação
dos espaços decisórios. Nós precisamos falar, então, de paridade de gênero na ocupação dos espaços da política. Precisamos falar de equidade para dar às mulheres negras a representação que elas têm. Nós somos praticamente 30% da sociedade brasileira. A senhora trouxe uma receita simplista, né, de como compartilhar esses espaços. Qual seria? Bom, esse não é um tema simples, embora quando nós olhamos para a realidade há boas propostas, há boas ideias. Mas travar um diálogo sincero, um diálogo aberto com a sociedade brasileira, eu penso que é o primeiro passo para ganhar mentes e corações. Porque mais do que a lei, nós precisamos falar com a sociedade brasileira que passa da hora de superar o racismo, passa da hora de falar em reparação da exclusão secular das pessoas negras desse banquete da vida boa que a Constituição disse, que é uma sociedade justa, solidária, uma sociedade de fraternidades, em que todas e todos podem se irmanar. A senhora destacou que houve avanços, né, com a lei de cotas, as políticas afirmativas, mas a senhora também chama atenção para o risco, né, das milícias digitais hoje em cima dessas políticas afirmativas, o risco do fake news. Traz clareza para a gente de como existe o fato de você não ter um sistema que permita financiar essas políticas afirmativas, o efeito disso na prática não se dá. Bom, quando nós falamos desse tema da revolução tecnológica, e esse é um assunto também muito importante para nós dialogarmos, quando nós falamos da revolução tecnológica, nós estamos imersos nela. Todo mundo sabe o que é a internet. E a internet, quando ela chega para o nosso uso, num primeiro momento, parecia ser um espaço de liberdades. E por um tempo a internet oportunizou que as pessoas pudessem abrir uma janela para o mundo sentado na cadeirinha da sua própria casa. Hoje nós vemos que a web, o ambiente da internet, ainda serve para boas práticas, mas também é o canal para práticas maléficas à democracia, para atentados a direitos fundamentais desses vários grupos minorizados, e eu falo aqui de um desses problemas que chama-se fake news, que é a desinformação, que é a difusão da mentira e da falsidade com a pretensão de causar danos para dominar o poder, para oferir o poder sem limite. Então, começando por aqui, uma boa contribuição para a promoção, para a inclusão e visibilidade de grupos minorizados no Brasil. Eu falo de pessoas negras, eu falo de pessoas indígenas, eu falo das mulheres, eu falo das pessoas com deficiência, eu falo dessa sociedade multifacetada. Então, uma boa contribuição é: identifique bem bons conteúdos para difundi-los. Não divulgue aquilo que você não sabe a origem e não confirmou, não checou a veracidade. Não difunda preconceito contra as mulheres, contra pessoas negras. Não trabalhe com essa matéria-prima que tem alimentado as milícias digitais, que são essas organizações criminosas formadas na internet, pela internet, para, por exemplo, dissuadir, coagir, afastar as pessoas, os grupos minorizados do ambiente, desses espaços decisórios sobre os quais nós falamos tanto hoje. Então, é preciso ter atenção para não divulgar a falsidade, não fazer com que esse tipo de difusão sirva também ao discurso de ódio, que é a exclusão das pessoas diferentes, das pessoas com orientação sexual diferente da nossa, das pessoas com limitações em decorrência das deficiências, das pessoas negras, enfim. Não difunda fake news, combata a inveracidade, se informe, se oriente com informações públicas de boa qualidade e, sabendo que alguém pratica isso, ou vendo um conteúdo desse modo, denuncie. E aqui eu queria falar da plataforma eletrônica do TSE. O TSE tem uma página na internet, que é tse.jus.br. Na parte de baixo da tela principal tem uma série de abas. E lá tem um lugarzinho, uma bandeirinha, que convida as pessoas a denunciar a violência política de gênero, inclusive pelas redes sociais. E a outra bandeirinha, a outra aba, que é uma ação afirmativa do TSE, é um programa de informação que chama Fato ou Boato.
Lá o TSE entrega conteúdos checados e reestabelece informações importantes para que as pessoas possam, então, difundir a veracidade, ao invés de divulgar mentira. Quais as outras iniciativas que a senhora considera valiosas no sentido de atacar esse racismo estrutural, né, que está dentro da gente na sociedade, faz parte da formação do povo brasileiro? A senhora estava dando um exemplo, por exemplo, das advogadas, né, públicas, de poderem dar espaço para as advogadas negras, advogadas de favela. Eu acho que hoje uma ação muito importante e que vem sendo ampliada no Brasil é garantir que as pessoas negras, em especial as mulheres negras, tenham acesso a recursos públicos para a difusão dessa ocupação dos espaços decisórios. Então, é importante garantir que as mulheres negras tenham acesso a recursos públicos para suas campanhas, tenham acesso a recursos públicos para financiar seus negócios. O Estatuto da Igualdade Racial diz que no orçamento público tem que ter dinheiro para essas ações. É importante nós garantirmos espaços em todos esses ambientes eletrônicos, digitais e também físicos, como aqui nessa escola, para que as mulheres negras possam dar seu recado, trazer suas informações, se informarem e contribuírem para a educação das outras pessoas. Então, é abrir portas, porque eu tenho insistido sempre, os números dizem que há uma imensa carência no Brasil, no que tange a inclusão e visibilidade de grupos minorizados, mulheres negras como o grande grupo minorizado. Mas nós também somos potência. Nós temos muito para contar, nós temos muito para ensinar, nós temos muito para empreender. Então, nós estamos aqui, portas abertas, e nós vamos entrar com muito prazer. E a senhora destacou que era importante ter um tratamento psicológico, até mesmo um programa nutricional para que as pessoas mudem essa forma de se olharem no espelho, né? Sim. Eu falava, quando comentei esse tema, a AGU difundiu, deu visibilidade, destacou e difundiu um projeto lá presidido pelo ministro Jorge Messias, chamado Esperança Garcia, e Esperança Garcia foi a primeira advogada negra reconhecida no Piauí, ela que era uma escrava, e ela fez uma petição ao governo da época, que foi reconhecido como o primeiro habeas corpus. E Esperança Garcia fez uma petição ao governo pedindo que se colocasse os olhos sobre a situação dela e de suas companheiras numa fazenda onde ela era escrava. Séculos depois, Esperança Garcia é reconhecida como a primeira advogada no Piauí, e a petição dela para o governo do Piauí da época foi reconhecida como o primeiro habeas corpus. Esperança Garcia foi alfabetizada. Provavelmente teria sido na fazenda para a qual ela queria voltar, onde ela continuava escrava. Mas a condição que ela estava quando fez essa petição era tão degradante, mais degradante do que a outra que já era degradante. Então esse projeto chamado Esperança Garcia, na AGU, ele pretende a distribuição de recursos financeiros, mas também a distribuição de recursos para a preparação psicológica, a preparação nutricional de pessoas negras para ocupar espaços na advocacia pública brasileira. Então, achei um projeto muito importante, é uma iniciativa que merece ser difundida. E eu acho que pode ser empregada nas várias esferas públicas. Nós precisamos de advogadas nos planos municipais, nos planos estaduais e, claro, também na advocacia pública federal. Então, me pareceu uma boa ideia que merece ser contada. Ministra, se tivesse um filme com a sua história de vida, qual seria esse título? Era uma vez... Eu acho que eu não tenho o nome de um filme, mas eu tenho o nome de uma pessoa. Eu talvez chamaria esse filme, que tem um final triste, de Maria Helena, que a minha irmã foi empregada doméstica na adolescência, era portadora de sofrimento mental e foi morta pela Covid, num momento da vida em que ela começava a alcançar alguma condição social um pouco melhor, alguma condição econômica um pouco melhor. Eu espero que a minha irmã Maria Helena, ela, que está dentro do meu coração, que é um filme triste, mas ela também diga que situações como essa, uma história como essa, não se repita. Que muitas Maria Helenas possam viver com qualidade, viver num mundo de igualdade e equidade.
Então, para a gente encerrar, deixa um recado para essa mulher brasileira que acha que não tem oportunidade, né, que passa todo tipo de violência a que a senhora se referiu. Que recado a senhora diria para essas mulheres? Bom, é persistir, é resistir, mas é também esperançar, porque o verbo esperançar é confiar e esperar, mas em ação, em luta. A construção até hoje de pequenas ações afirmativas, eu digo pequenas porque, embora louváveis, ainda não mudaram a fotografia da realidade brasileira, mas esperançar é lutar em busca da ampliação desses espaços, em busca dessas políticas públicas voltadas para as mulheres negras e principalmente é acreditar que nós temos condição e força para virar essa mesa. Mas é claro, nós precisamos de cobrar, de exigir e de clamar pelo pagamento de uma dívida histórica com o povo negro. Nós precisamos falar de reparação. Muita força, muita energia, porque nós precisamos. Gratidão, ministra. Foi um prazer, uma honra tê-la aqui. Obrigada. E para você que ouviu essa entrevista, pegue 3 pontos, 3 dicas valiosas que você considerou importante da trajetória da ministra, que você pode aplicar na sua vida hoje e convidar outras mulheres para aumentarem a sua potência e construir uma história diferente, longe da discriminação e da segregação racial que a gente tem nesse país. E se você curtiu esse conteúdo, compartilhe as dicas da plataforma Saberes para outras pessoas que desejam se desenvolver e adquirir novas habilidades nesses tempos digitais.